Vamos nós aqui abrirmos nossas Bíblias no livro de Josué. Leremos capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Um capítulo um pouco mais extenso, para que a igreja possa participar e também dedicar atenção ao texto da palavra de Deus. Vamos fazer essa leitura de uma maneira alternada. Josué, capítulo de número 3, todo o capítulo. Leiamos. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Esses mesmos, né? Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas rebanceiras todos os dias da sega. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eu quero ler só mais 3 versos, do verso 4 até o versículo 7, esses eu mesmo vou ler no capítulo 4, para a gente finalizar o entendimento da narrativa. Diz assim: chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel,
um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do altar do Senhor e que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, poder estar na tua casa, reunidos em teu nome, compartilhando da comunhão, é um presente grandioso, ó Pai, que de fato não temos nenhum mérito. Todo o mérito vem do Senhor, que nos salvou, que nos redimiu e que nos trouxe a tua santa presença, aonde somos santificados, aperfeiçoados, aonde todos os dias fortalecidos, ó Pai, buscamos vencer a luta contra o pecado e contra o mundo, aonde os nossos corações são alimentados com a missão do Senhor para as nossas vidas e também contemplamos, ó Deus, o lugar da morada eterna, os céus. Por isso, ó Pai, cada palavra, cada parte desse culto e agora especialmente a mensagem lida, que ela encontre lugar em nossos corações, que encontre em nosso tempo reservado para o estudo a ela, dedicação, atenção, exclusiva vontade, a exclusiva vontade do Senhor. Fala conosco, é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou lá com a minha família, um pouco grande, 2 filhos, e sempre que a gente viaja, as despesas são um pouco mais altas. Então, como a gente não pode viajar sempre, a gente fica namorando a viagem dos outros. E isso é bom, porque hoje o pessoal põe foto e dá para a gente contemplar as belezas de outras pessoas viajando. Há 2 semanas atrás eu fazia isso, navegando no Instagram ali e compartilhando da viagem do Caio e da Giovana, que foram para a Europa. Fotos maravilhosas, lugares lindos e belos, e quem tem o prazer de também fazer isso, de vez em quando encontra esses deleites, não é verdade? Mas não são apenas as fotos que revelam toda a verdade acerca do lugar a qual nós visitamos. Às vezes a gente divulga só o que de fato é mais belo. Mas eu trocava uma ideia com ele, no chat ali, conversando, e ele disse que da mesma beleza que é aquele lugar fisicamente, ele também viu com muita tristeza o quanto o continente europeu se encontra distante do Evangelho e de uma conduta cristã, que outrora foi a marca daquele lugar, onde temos a história da evangelização na igreja primitiva, onde temos os ecos da reforma protestante que até hoje atingem a igreja do Senhor por todo o mundo, mas que hoje é um continente que não mais revela dessa presença do Senhor, é um continente extremamente marcado por atividades sociais, por uma conduta moral, onde o eu é exaltado e onde tão somente os prazeres da carne prevalecem sobre todas as coisas e com grande incentivo. E eu me lembro que no finalzinho da conversa, a pergunta que ele fez para si mesmo é: poxa, como vai ser possível eu vencer o desafio de criar o meu filho cristão em um ambiente tão difícil, tão desafiador? E às vezes, essa é a nossa pergunta. Talvez não somente olhando para os nossos filhos, mas olhando para nós mesmos. Nós temos um cenário hoje pintado à nossa frente, queridos, de uma grande manifestação de uma conduta contrária a todos os valores cristãos. Nós temos uma sociedade que tem mudado o seu viés moral e que tem mudado as suas políticas públicas, a sua conduta social, cultural, e cada dia mais tem se afastado não somente dos valores cristãos, mas inclusive rejeitado a própria pregação do Evangelho de Deus no seu meio. Esse é um cenário que também, como o Brasil, temos enfrentado crescendo a cada dia.
E com toda certeza, essa preocupação dele é uma preocupação que transborda a todos nós. E a pergunta que eu me fiz, e certamente a pergunta que muitos de nós fazemos, é como ser uma igreja preparada para cumprir a missão de Deus, de sermos relevantes nesse tempo, de proclamarmos o Evangelho, de expandirmos como igreja em um cenário tão desafiador e de tanto paganismo como no tempo presente. Por causa disso, e pensando nisso, eu estive estudando e me chamou muita atenção a mensagem do Antigo Testamento, especialmente quando nós vemos esse mesmo cenário sendo trazido ao povo de Israel. Se você olha aqui o contexto que cerca o livro de Josué, e se você quer entender esse capítulo de número 3, eu te convido depois a ler com um pouco mais de calma no seu lar, do capítulo 1 ao capítulo 5, que são os capítulos que compõem essa história maior da entrada do povo na terra de Canaã. Mas voltando um pouquinho, a gente vai se recordar aqui que esse texto fala para nós de um povo que estava às portas de Canaã. E isso remete à história um pouco anterior a isso, de um povo que clamava a Deus quando estava sobre escravidão no Egito e que clamavam por libertação da parte do Senhor. E a palavra de Deus nos diz no relato de Êxodo, justamente que Deus então levanta Moisés, e Moisés se torna o líder sobre aquele povo, e ele é responsável por levar a mensagem de Deus ao povo, aos líderes do Egito, e conduzir a libertação daquele povo. E se a gente lê os livros de Êxodo e até chegar ao livro de Deuteronômio, nós vamos ver justamente essa mensagem sendo transmitida. Um Deus que liberta o seu povo e que prepara eles para adentrar a um lugar, a uma terra que ele havia prometido. Mas que também tinha diante deles um grande desafio. O primeiro deles não foi bem sucedido, eles deveriam passar 40 dias pelo deserto, e ao final desses 40 dias, se consagrando, se santificando a Deus, se preparando para estar na presença do Senhor e também confrontar aquelas nações que estariam diante deles, eles murmuram, eles se afastam de Deus e eles sofrem a penalidade, passam 40 anos pelo deserto, e uma geração inteira é preciso que padeça para que venha uma nova geração comprometida com o Senhor, restaurada e restabelecida, para que então a missão que foi incumbida àquele povo pudesse ser levada adiante. E aqui nós temos o relato então no livro de Josué. Moisés falece, eles passam por um período de luto, por cerca de um mês, e então Deus levanta um novo líder. Capítulo de número 1 do livro de Josué, nos diz que então, ao falecer Moisés, servo do Senhor, versículo de número 1, então Deus levanta Josué em seu lugar, e ele incumbe Josué de uma missão, que seria de levar aquele povo a entrar na terra de Canaã. E ele deveria, então, conduzir aquele povo para que eles estivessem naquela terra, cumprindo a missão que Deus lhes havia confiado. Então Deus prepara aquele povo antes que eles entrassem na terra. E esse capítulo de número 3 nos diz um pouquinho acerca das ferramentas que Deus entrega àquele povo e da forma como Ele molda para que tudo pudesse cumprir a vontade santa do Senhor e aquele povo estivesse sendo capaz de exercer essa missão. E eu quero, junto com os irmãos, pensar um pouco acerca desse tema. Uma igreja preparada para cumprir sua missão. Eu quero pelo menos 3 lições tirar acerca desse tema juntamente com a igreja. A primeira delas é que Deus prepara a sua igreja levantando líderes e os revestindo de autoridade. Se você observar comigo, capítulo de número 3, nós temos aqui então que Deus prepara Josué para estar atravessando o Jordão e para conduzir o povo à terra de Canaã. Versículo de número 7, particularmente, nós vemos aqui a intenção de Deus ao iniciar essa caminhada e o caminho que Ele escolhe para traçar juntamente com todo o povo. Ele diz assim: então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo.
Uma coisa importante, queridos, que nós precisamos compreender é que, à medida que Deus prepara o seu povo e que Deus então organiza para que eles cumpram a sua missão, Deus também estabelece no meio do seu povo lideranças. Lideranças revestidas pelo Senhor e lideranças capazes de conduzir o seu povo. Quando ele fez a libertação no povo do Egito, ele levantou Moisés, revestiu a ele de autoridade, juntamente também com seu irmão Arão, e eles foram responsáveis por levar a palavra de Deus ao povo, por conduzir aquele povo e por fazer com que eles caminhassem no centro do objetivo de Deus. A forma pela qual Deus trabalha com o seu povo é estabelecendo líderes, pessoas que são capazes de honrar ao Senhor e de conduzir povo em um só propósito. A liderança é um ponto fundamental no povo de Deus. Foi assim no Antigo Testamento, assim como é também no tempo presente. Primeiro, ela é responsável porque ela é capaz de conduzir o povo em um só objetivo. Quando nós lemos no capítulo 1, no livro de Josué, nós vamos ver que Deus diz a Josué que ele precisava fazer uma coisa para que a sua caminhada com o povo fosse bem sucedida. E aqui é aquele texto que a gente gosta de ler e por muitas vezes repetir ao longo da nossa caminhada cristã, onde ele diz que Josué deveria fazer o quê? Meditar no livro da lei, dia e noite, versículo de número 8. Falar acerca dele, estudar acerca dele, pregar acerca desse livro. E ele seria o responsável por distribuir essa mensagem para o povo e de manter o zelo acerca dela e de conduzir o povo nesta mesma consagração. É interessante nós notarmos aqui, queridos, o papel e a responsabilidade que está sobre o líder, porque cabe a ele compreender essa mensagem e cabe a ele também dedicar fidelidade para que ela seja replicada a todo o povo. A liderança é um papel fundamental para que a igreja do Senhor caminhe bem. E Deus trabalha ao longo de todas as páginas do Antigo e Novo Testamento com o seu povo, estabelecendo e levantando líderes. Eles têm esse papel de conduzir o povo, esse papel de estar então estabelecendo a verdade de Deus acerca de tudo aquilo que ele tem recebido. Mais do que isso, nós vemos também que esse líder ele tem a responsabilidade de refletir a natureza daquele quem o chamou. Se você olha um pouquinho antes do versículo de número 7, nós vamos ver que antes daquela travessia, nós temos um tempo de preparação, do verso 1 até o versículo de número 6. E a palavra de Deus, no verso 5, diz assim que aquele povo, Josué e todos eles, deveriam se santificar na presença do Senhor, para que eles estivessem preparados para adentrar uma terra. A terra de Canaã, queridos, como nós bem conhecemos pelos relatos históricos, era uma terra que detinha muitas religiões politeístas, e que não tinham e não conheciam a presença do Deus das Escrituras. Eles não conheciam, não serviam e não se dedicavam e se submetiam tampouco a essa mensagem. E aquele povo deveria estar preparado para estar diante daquele cenário extremamente desafiador. E a palavra de Deus diz que eles deveriam, para tanto, se santificarem, para que estivessem andando de conformidade com a vontade de Deus. A santificação da liderança, a santificação daquele povo, através desta mesma liderança, provia os meios necessários para que eles enfrentassem o desafio que tinham diante deles. E a responsabilidade de chamar o povo a essa mesma vida de santidade cabe aos líderes da igreja. É interessante que quando você avança, todo o livro de Josué, e chega lá no finalzinho dele, a gente tem aquele texto que nós lemos, e que também gostamos de repetir na igreja, né? Quando Josué clama, chama toda a nação, e ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele faz o mesmo convite a toda a nação. Ele diz, eu e minha casa serviremos, e vocês, o que farão?
E a mesma nação, portanto, responde à voz de autoridade do seu líder. E eles também se dedicam, se consagram e se submetem ao Senhor. Portanto, queridos, o líder ele tem um papel importante na fundamentação daquela nação, do povo de Deus e de todos os que caminham no centro da vontade de Deus. E aqui chega na parte que cabe a nós. Se Deus levanta líderes, se Deus capacita esses líderes, se Deus reveste a eles de autoridade, cabe, portanto, àqueles que ouvem a liderança, que sejam uma voz submissa à vontade de Deus através dos seus líderes. E esse aqui, queridos, é um ponto extremamente importante na mensagem que nós temos no livro de Josué, porque o que justamente trouxe a decadência de uma geração anterior a Josué foi porque não houve no meio do povo a mesma submissão à liderança de Moisés. Foi um povo rebelde, um povo difícil e um povo que não se submeteu à palavra de Deus. Nós devemos nos lembrar do episódio das primeiras tábuas da lei, quando esse povo, então, após alguns dias, Moisés lá no monte, soltando raios, trovões, descendo fogo, o povo falou, olha, não volta mais não, Então, se não volta mais, vamos fazer a nossa própria forma de culto, levantar um bezerro de ouro e ali dedicar uma adoração a esse como se ao Deus vivo. E essa foi uma adoração rejeitada pelo Senhor. Foram insubmissos à liderança de Moisés, foram insubmissos à vontade e à palavra de Deus. No finalzinho do do capítulo de número 1, esse povo que agora havia aprendido acerca disso, verso 17 e 18 diz assim, como em tudo, capítulo 1, verso 17 e 18, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Esse momento de transição, esse momento de adentrar a missão de Deus, é um momento de muita severidade, de muita santidade, de muito cuidado. E por isso mesmo, não somente Deus reveste Josué da sua liderança, da sua autoridade, mas Ele também coloca naquele homem que aqueles que o servem deveriam ser a Ele submisso, como ao próprio Deus. Porque naquele momento, naquele serviço, naquela missão em que Ele falava em nome do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, queridos, porque nós vivemos, no tempo presente, numa grande dificuldade de submissão às autoridades. Por vezes, queridos, as autoridades que são colocadas diante de nós, elas são tratadas até onde elas não desafiam as nossas vontades, até onde elas não contrariam os nossos desejos. E quando somos, então, colocados diante dos desafios de obedecer à liderança que traz a palavra de Deus, muitos reagem de forma negativa. E por isso a igreja não prevalece diante do mundo, porque não ouve a palavra de Deus através da sua liderança. Uma igreja preparada para a sua missão, ela precisa ser e conter líderes revestidos pelo Senhor e ser submissa a essa liderança. O segundo aspecto, e segundo ensino sobre esse texto, temos que também Deus, Ele afirma sua presença no meio do seu povo. A maneira pela qual Deus prepara a sua igreja, Ele traz de uma forma viva, real, de uma forma então verdadeira, para que o povo reconheça que Deus não somente os comissiona aquele desafio, mas Ele também se faz presente no meio deles. O texto que nós lemos aqui diz que o povo de Israel, eles então se preparam para entrar na terra de Jericó. E eles tinham duas possibilidades de caminhar para entrar naquela terra. Eles podiam andar alguns quilômetros a mais e contornar por baixo do Mar Morto e entrarem na cidade de Jericó. E poderiam ir em linha reta, atravessar o Rio Jordão e chegar à cidade. E é interessante que Deus faz a proposta que eles façam esse caminho, um caminho mais curto, obviamente, mas um caminho extremamente desafiador, porque naquele tempo particular em que eles estavam fazendo a travessia do Jordão, o Jordão ele estava transbordando.
Era um momento onde as águas do rio eram extremamente volumosas. Havia o degelo nas montanhas e as águas do rio transbordavam. A gente aqui em Goiás conhece bem, né? De vez em quando a gente vê esses fenômenos aí nos nossos rios, como por exemplo no rio Araguaia, né? Está lá baixinho, a gente atravessa na areia, de repente ele enche, se inflama de água e aí já fica até impossível uma travessia por ele andando. E essa era a realidade do Rio Jordão. E Deus diz então a Josué que aquele povo passaria no meio daquele rio. E ele então faz isso, demonstrando àquele povo, de forma real, vívida, que ele estaria no meio deles e que aqueles sinais extraordinários seriam necessários para que o povo reconhecesse a presença de Deus no meio deles. E aqui ele dá alguns sinais acerca disso. Em primeiro lugar, ele diz que, versículo de número 3, ordenou ao povo que levasse adiante deles a arca da aliança do Senhor. Para quem se lembra, no Antigo Testamento, essa arca simbolizava a presença de Deus. E ela era um símbolo, né? Porque de fato a arca não continha a presença de Deus, mas ela simbolizava e Deus se fazia manifesto nela quando ela passeava no meio do povo. Diz então que aqueles homens eles deveriam ir atrás da arca e à frente do povo iria o Senhor. E o Senhor então levaria então a sua presença no meio do povo. É interessante porque ele deixa uma distância, né, e todos poderiam ver que a arca caminhava, e eles então chegam à beirada do rio, enquanto então os levitas tocam, né, os pés, a água, então o rio ele cria como uma parede de águas, muito semelhante ao que aconteceu no milagre da travessia do Mar Vermelho. E é uma cena, queridos, de fato fantástica, maravilhosa, porque todos os que passaram pelo rio, eles puderam ver com os seus próprios olhos aquela parede de água, a arca da aliança do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, tornando possível aquilo que era impossível, tornando provável o que era improvável. A marca da presença do Senhor estava testemunhando a eles que Deus era com eles. E que se houvesse fé, esperança, dedicação ao Senhor, mesmo as coisas que de fato pareciam difíceis demais, seriam capazes de serem conquistadas e vencidas, porque eles não fariam no nome deles, mas antes fariam no nome do Senhor. A presença de Deus reveste aquele povo de capacidade. A presença do Senhor reveste a eles de paz, de segurança, de certeza de que os desafios que eles têm para enfrentar, serão desafios que serão antes e inicialmente enfrentados pelo próprio Senhor. Deus era com eles. Deus estava com eles. E a segurança da presença de Deus tornaria a cada um deles capazes de enfrentar os desafios que eles tinham adiante. Se você olha, né, um pouco mais adiante o relato acerca da terra de Jericó, a gente vê a dificuldade da conquista daquele lugar. Era uma terra e várias cidades dos povos cananeus, né, jebuseus, aqueles que a gente leu aqui, né, eles eram cidades fortificadas, que eram com muros grandes, altos, que tinham exércitos, que tinham muita proteção. E o povo de Israel, eles vinham, ainda que com homens qualificados à guerra, mas sem o preparo necessário para enfrentar essas diversidades de ataques e de situações que passariam. Mas Deus estava com eles. Isso garantia a eles a capacidade de prevalecerem diante de todos esses desafios. Se você avança um pouquinho a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, você vai ler acerca de Deus também trazendo essa mesma palavra ao seu povo, também revestindo a eles da mesma autoridade e capacidade para enfrentar os desafios que teríamos, né, naquele tempo e adiante, acerca da pregação do Evangelho. Jesus, no verso 18, diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que estava com Josué e o seu povo no relato do Antigo Testamento é o mesmo Deus que promete estar conosco até a consumação dos séculos. É com essa presença que o nosso coração se fortalece diante dos desafios que temos diante de nós. É com a capacidade que não está em nós, mas é a capacidade que vem do Senhor. É com a autoridade que não está em nós, mas é a autoridade que somos revestidos no nome de Cristo Jesus. E é essa presença que nos dá a possibilidade de seguirmos adiante e de enfrentarmos os desafios que o mundo tem imposto a nós. Isso nos leva à terceira e à última lição de como Deus prepara a sua igreja. Deus transmite seus feitos, sua palavra, através das gerações. Deus, ele então levanta líderes, Deus então ele se faz presente no meio do seu povo e Deus ele deixa registrado de forma visível, de forma concreta, de forma transcrita na palavra de Deus os seus feitos para que esses sejam contados, testemunhados e levados adiante pelo seu povo a todos aqueles que o conhecem e que haverão de o conhecer. Se você ler aqui, no capítulo de número 3, eu acho muito interessante, porque a Bíblia ela sempre trabalha com esses símbolos e com esses elementos que eles cravam a história no nosso coração. Diz a palavra de Deus que aquele povo foi adiante com a arca, e Deus falou, olha, separa uma pessoa de cada tribo. Lembram, né, gente? Não tinha internet, não tinha televisão, então como era a transmissão? Era oral. Então, para facilitar, não é, e para poder que essa mensagem fosse comunicada a todas as pessoas e tivessem responsáveis por fazê-lo em cada tribo. Então nós temos a separação de homens, esses homens vão adiante, e o texto nos diz que após a arca se estabelecer ali no meio do Jordão, aqueles homens foram até o rio, o que eles fizeram? Pegaram pedras, tiraram para fora do rio, e eles levantaram um altar, e aquele altar foi preservado para servir, versículo de número 7, do capítulo de número 4, como um memorial aos filhos de Israel. E é interessante que o texto crava aqui, né? Para sempre. Está lá o altar? Provavelmente fisicamente não, mas o relato está aqui para nós. Ou seja, esse memorial acerca dos feitos de Deus, ele é preservado para que ele fortaleça o nosso coração acerca de quem é Deus. Esse memorial, ele serve para que nós venhamos a comunicar de forma fiel e verdadeira a palavra de Deus a todo o povo. A responsabilidade daqueles homens, de todos aqueles que atravessaram, de todo o povo, era de comunicar acerca de quem era Deus, de quais eram seus feitos, de como ele se fazia presente no meio do seu povo. A forma de preservarmos a fé, queridos, é a comunicação verdadeira e fiel da palavra do Senhor. É somente quando a igreja se dedica em preservar a pregação da palavra, é que essa igreja persevera ao longo dos séculos e das gerações. Esse é o meio pelo qual o Senhor, então, preserva a sua igreja. Novamente, avançando as páginas do Novo Testamento, após a subida de Cristo, então Deus separa os apóstolos para que eles estivessem pregando às igrejas. E Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 2, ele diz assim, olha Timóteo, transmite essa palavra a homens fiéis e também idôneos, para que esses transmitam a outros. E assim chega até nós. A mensagem de Deus, quando ela é preservada integralmente como Deus a comunicou, ela tem a capacidade de persistir em tempos, em eras, sempre mantendo a presença de Deus viva e real.
A gente não precisa inovar, não é, queridos? Embora a gente goste. A gente não precisa reinventar muitas coisas. A didática a gente melhora, os elementos instrumentais, talvez o banco onde a gente senta, mas a mensagem ela é a mesma. A capacidade de transformar, a capacidade de converter, a capacidade de dar nova vida àqueles que estão mortos, ela está na mensagem que vem da palavra do Senhor. Não precisamos fazer nada além disso. Ao abrirmos a palavra de Deus, a pregarmos esse evangelho, teremos a capacidade de levar adiante aquilo que o Senhor deseja falar ao coração das pessoas. E essa mensagem será capaz de transformar lugares, realidades de conformidade com a vontade de Deus e cumprindo a sua missão. Finalmente, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: como Deus, portanto, prepara a sua igreja para cumprir a missão que temos hoje, no tempo presente. Deus prepara, queridos, da mesma maneira como Ele fez no passado, não mudou nada. Deus ele segue estabelecendo líderes na sua igreja, revestidos de autoridade por Ele, e que têm uma responsabilidade de se manterem fiéis à palavra do Senhor. E quando forem, Deus haverá de honrá-los, Deus haverá de revesti-los, e a igreja deverá se submeter à liderança, para que isso seja bênção na sua vida e na sua caminhada. Tenhamos isso no nosso coração. Sejamos submissos aos líderes que o Senhor tem nos colocado para que sejamos fiéis na nossa caminhada. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento com os apóstolos e segue assim com pastores, presbíteros, diáconos e líderes que o Senhor tem levantado na sua igreja. Olhemos para esses, apoiemos a esses, sejamos, queridos, revestindo todos os dias essa autoridade, preservando, orando e dedicando atenção a esses, porque é assim que a igreja prevalecerá diante do mundo. Tenhamos cuidado nesse ponto e sejamos cautelosos ao zelar pela liderança que Deus tem colocado à frente da sua igreja. Estejamos atentos também, queridos, para estarmos sempre com os ouvidos ligados à presença de Deus no nosso meio. Não temos mais a arca da aliança, mas Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: eu vou, mas deixo o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele estará no meio de vós. Nós temos a presença viva e real do Senhor na igreja. Mas nós devemos dedicar atenção a essa presença, devemos nos santificar, devemos orar, devemos estar presentes na casa do Senhor, devemos gastar tempo com o Senhor, para que tenhamos a capacidade de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Queridos, nós precisamos ouvir essa palavra, dedicar essa palavra, cumprir essa palavra, porque é quando cumprimos a palavra do Senhor é que nós podemos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Aquele povo viu e testemunhou os milagres que Deus fez, porque foram obedientes. Porque quando Deus falou, vai para o Jordão, foram. Porque quando Deus falou, atravessa, atravessaram. Eles ouviram e se dedicaram em cumprir a vontade de Deus, exclusivamente, sem tentar resolver as coisas à sua maneira, sem ignorar a presença real e verdadeira do Senhor. Se queremos vencer os desafios que temos no tempo presente, precisamos dedicar mais tempo à presença do Senhor nas nossas vidas, porque Ele é presente. Mas cabe a nós dedicarmos tempo a ouvi-lo, tempo a orar a Ele, tempo a ler as Escrituras, tempo a vir à igreja, dedicar ao trabalho do Senhor. Somente quando estamos próximos, queridos, é que temos a capacidade de compreender o que Deus deseja falar conosco. Nós vivemos, infelizmente, um tempo por vezes, onde nós somos superficiais nos relacionamentos uns com os outros e também no relacionamento com o Senhor. E isso é uma verdade da nossa geração. É uma geração que é do oi, tudo bem, como vai, nos relacionamos nas redes sociais, mas não temos profundidade em conhecer quem está do nosso lado. E de forma semelhante, não temos profundidade em conhecer o Deus a quem nós servimos. Gastamos pouco tempo com Ele
entregamos pouco da nossa dedicação ao Senhor e por isso não entendemos a sua presença constante e real no nosso meio. E finalmente, última aplicação aqui que eu quero deixar é acerca da fidelidade da pregação da palavra do Senhor. A gente, às vezes, olha para todos os desafios que a gente tem, para todas as respostas que desejamos dar, para aquilo que o mundo tem nos questionado, que tem investido sobre nós, que tem nos tentado, e a única resposta que precisamos dar, queridos, é pregar a palavra do Senhor. O resto é com Ele. Quando eu era mais jovem, tinha meus 12, 13 anos de idade, e eu falava com a minha mãe. Eu falei, mãe, mas como é que a gente prega a palavra para alguém? Porque eu tinha muito medo de que eu ia falar e ia parecer bobo, E ninguém ia me ouvir, ninguém ia atentar ao que eu estava falando, porque eu não tinha nada palpável para entregar às pessoas. E minha mãe falou assim para mim, olha, meu filho, não precisa falar nada, só fala da palavra de Deus, prega a Bíblia, o resto é com o Senhor. E o tempo vai nos ensinando que de fato é isso. Não existe em nós a capacidade para mudar o coração de ninguém, mas nós somos revestidos com aquele que tem essa capacidade. Então, queridos, basta pregarmos a palavra do Senhor, basta lermos as Escrituras, basta nós estarmos transmitindo esse Evangelho em todos os meios necessários, de todas as formas possíveis, para que o Senhor use essa palavra, atinja as pessoas e alcance aqueles que precisam ser alcançados. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar preparados para os desafios que temos diante de nós como igreja do Senhor. Vamos orar? Curve sua cabeça. Vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque ao lermos os textos da palavra do Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus presente. É um Deus real, é um Deus que se manifestou ao povo de Israel nas páginas do Antigo Testamento, que esteve e andou no meio do povo, encarnado, o Cristo no meio do seu povo, nas páginas do Novo Testamento, e que persiste e está conosco no tempo presente. É um Deus que caminha conosco, é um Deus que nos fortalece, é um Deus que persevera no meio da igreja do Senhor. Fortalece a sua igreja a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a levar adiante a tua mensagem. Nos ajuda, ó Deus, a sermos fiéis testemunhas do Senhor, ó Pai, para que aqueles que ainda não conhecem, para que aqueles que vivem em rebeldia ao Senhor, também estes possam ser atingidos pela tua palavra, serem transformados pelo Senhor, serem salvos pelo anúncio do seu Evangelho. Oro ao Senhor e agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém.